Tchau. Boa sorte aí. Sejam bem-vindos, o pessoal já vai entrando. A gente hoje tem 3 lives, né? A primeira com o ator Guilherme Lobo, que fez o Chip, né? A pequena xicrinha lá na peça. Às 7 da noite a gente tem com Jonathan Joba, que fez o Dindom. E às 9 da noite com a terapeuta Elaine Romano, que vai falar sobre o inconsciente coletivo e a influência nos contos de fada. Vamos, o Guilherme acabou de entrar, vamos chamá-lo. Pronto! Cheguei! E aí, Não sabia como tudo entrar. bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Pronto, você já perguntou, já começou. Primeira live? Participa? Primeiríssima. Nossa, que coisa boa! E aí, tudo bem? E aí, você tá bem? Tá tudo bem, e você? Eu tô bem, confortável. Ah, viajando, aproveitando um pouco, né? Sim. E que legal, hein? Quase 20 anos da Bela Fera já? Então, eu resolvi, né, já que a gente está aqui na pandemia e eu estou aqui dentro de casa, né? Aí eu resolvi relembrar, né, esses primeiros musicais que fizeram parte da minha história, né, que me marcaram. E aí eu comecei com Aí Vem o Dilúvio, que foi de 81, que foi o primeiro musical adulto que eu pude assistir, tinha 11 anos na época. Aí fui passando, passei por Chorus Line, e já estão todos com 30 anos, né? Chegando a quase. E o A Bela e a Fera chegando quase 20 anos, né? Foi em 2002 que Foi, vocês estrearam lá no Teatro Abril. foi, 2002. Você tinha 7 anos, né? Comecei com 7. Na verdade, eu acho que quando a gente começou a ensaiar, eu tinha. Não, acho que eu já tinha 7. É, porque a gente. Eu não lembro quando que estreou. Você tem essa informação de quando que a gente estreou? Que mês? É, deve ter sido março, por aí, porque é aquela coisa, né? Essa parte da preservação da nossa história, da nossa cultura é tão difícil, né? Sim, Que é aquela coisa, eu não consegui encontrar muita informação da montagem, que foi 2002, que teve, né, já toda uma importância, que veio depois do Les Miserables, mas sim. você não encontra, né? Aí eu falei, vou tentar montar esse quadro para pelo menos preservar, né, alguns depoimentos, preservar alguma parte histórica, já que a gente não consegue ter, né? Que Infelizmente, legal. É, infelizmente, mas que legal, gostei da iniciativa. E foi né? 2002. Eu lembro que então eu comecei, a gente nos ensaios, eu tinha 6 anos, comecei a Uhum. temporada com 7 e terminei com 8. Foi um pedação ali da minha infância e com Foi muitas um referências, ano e muita meio, influência. mas toda a parte da preparação, né, do ensaio que É, eu teve, acho né, que esse período foram, de foram ensaio. 1 ano e 7 meses em cartaz que a gente ficou. Não sei se Foi, acho que foi, foi foi, 1 ano e meio, um ano e foi uma 7 das mais meses. longas que teve, das Sim, temporadas mais longas que teve. Vocês, foi depois o Fantasma também, né? Espera aí que... Pronto, voltou. deu uma travadinha aqui. Eu vou passar para o O Bela e a 4G, de Fera foi um... repente melhora. Rapidinho. Tenta aí ver se muda. Calma aí. O pessoal está colocando, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira live que a gente tem do dia. Às 7 da noite a gente tem com o Jonathan Joba, que fez o Ding Dong, né, o relógio, o Mister Cogsworth. E às 9 da noite a gente vai falar sobre a influência dos contos de fada no inconsciente coletivo. Pronto, voltou. Olha, enquanto você estava aí, tem a Su Otani falando que lembra até hoje da surpresa e da emoção de você correndo, atravessando o palco. Deve ser provavelmente depois que você Sim, transforma, né, de xícara para criança de novo, né?
Isso daí eu lembro, isso daí ficou marcado para mim também. Eu lembro que nessa hora, você deve se lembrar, né? Que nessa hora que você passa correndo para encontrar sua mãe, né? No palco, aí todo mundo vinha e fazia, Ah, sim, né? sim, sim. Era o meu grande, era o nosso grande, o meu grande momento do chip, né? E junto Sim. com a senhora Potts, era uma delícia. Na primeira, quem que fez a sua mãe? Porque eu sei que teve a de 2009, foi a Paula Capovilla que fez a Mrs. Potts. Sim, Mas na primeira, na quem primeira foi? era a Ana Taglianetti. Era a Ana Taglianetti e, e às vezes a Ana Toledo também. A Ana era sub dela. Ah, olha, E para o eu pessoal que lembro não muito, se lembra, eu lembro muito com eu a tentei Ana, encontrar só um foto do pedacinho de Guilherme, memória. Ah, foi. A o gente Guilherme não está aqui no Brasil, então não pôde encontrar, mas basicamente era assim, né, que ele e a... Epa, abri demais. Em que ele ficava, né, a grande parte do espetáculo, deixa eu ver se pega o foco, focou, grande parte do espetáculo ele ficava assim, né, só com a cabeça com a xicrinha, e a mãe era a Mrs. Potts, que era o bully, né? Uhum. Então era assim que ele ficava no espetáculo. E vem cá, como é que foi que você resolveu entrar? Porque basicamente 6 anos, né? Você ainda não estava nem no colégio ainda, né? Você ainda ia entrar para a primeira série. Ah, mas eu sei que a sua família, né? Já conversei muito com sua irmã, mas sua mãe também tem essa parte da influência. Tem uma família que tem esse trabalho com a música, esse trabalho com as artes, influenciou você, influenciou sua irmã? Como é que foi isso para Acho, você? com certeza, com certeza. A gente literalmente cresceu em coxia e ensaios, tanto eu como a Laura. Então, o ambiente artístico, o ambiente teatral sempre foi muito familiar pra gente. Então, a Laura fez, inclusive, né, Os Miseráveis de 2001, depois fez também o de 2000 e Agora, de agora, agora o mais 2, 3 anos recente. atrás, E eu ia muito assisti-la. Eu ia muito, muito, muito. E, inclusive, houve uma troca de Gavroches durante a temporada. E eu fui fazer teste, só que eu era muito pequeno. Eu até cheguei aí numa das fases finais, mas não fui aprovado. E aí, quando vieram as notícias de que teriam testes para Bela Fera, ah, um pouco da produção já me conhecia. Minha mãe perguntou se eu queria fazer. Eu estava super empolgado, porque eu assistia minha irmã ali naquele palco imenso, naquele teatro imenso. Eles me autorizavam circular também, circular, me autorizavam a entrar e ficar no camarim ali junto com as crianças na época do Lemis. Então era um ambiente muito divertido, familiar. Então eu falei, sim, quero fazer parte disso. Então quando minha mãe me levou, fiz a audição, deu tudo certo, passei, e aí foi só alegria dali pra frente. porque sua mãe chegou também a trabalhar, não foi? Ela também fez, Sim, ela pelo que eu fez, sei, ela fez a Bela e a Fera. ela fez, Ah, ela não, foi então pit você singer na chegou. Bela Fera. Ela fez a Bela Fera, depois ela fez Cats, pit singer também, ela fez Fantasma da Ópera. Não me lembro agora se ela fez a Bela Fera de 2009. Realmente não me lembro. Essa informação eu não tenho. Eu sei Mas que eu encontrei que ela fez logo com você em 2002. sim, é. Isso foi bem interessante, era muito louco ir pro trabalho com a minha mãe, só que dessa vez não para assistir, não para ficar lá só esperando ela sair do trabalho, mas nós dois trabalhando juntos. E, e para você, é porque a gente fala, né, de trabalho infantil, assim, trabalho infantil como artista, né? Sim, sim, Ah, sim. naquele tempo que, né, 18 anos, 20 anos atrás, você não tinha tanta escola, né? Você não tinha essa cultura de criança participar de musicais, porque a gente ainda estava começando, né? O primeiro foi em 62, mas eu tinha um espaço muito maior, né? Uhum. Ah, basicamente para você foi por causa da sua mãe e para você era uma brincadeira. Era isso? Porque Não é para que era você uma não era brincadeira, algo tão sério que nem as crianças de agora? não era uma brincadeira, era divertido, mas não era Sim, uma brincadeira brincadeira. de diversão. Então, eu sempre, justamente por ter crescido acompanhando os meus pais nos trabalhos dele e logo depois a Laura,
eu compreendia a seriedade daquilo, mas ainda assim eu era uma criança. Então tem histórias minhas que são bizarras de quanto moleque eu era, de quanta arte eu fazia. Mas ao mesmo tempo eu entendia que aquilo era um trabalho, né? Não, lógico. Uhum. E, mas como você disse, realmente não tinha essa escola, não tinham referências. Assim, as minhas primeiras referências eram as crianças do Lemis, que eram quem me inspiravam a ser uma criança dentro daquele universo cheio de adultos e arte. Mas ali dentro, o que foi muito legal para mim na Bela Fera é que ali dentro eu conheci muita gente que me impulsionou e que me deu sugestões. Então, por exemplo, a Andresa Macei, que foi a primeira pessoa a praticamente me direcionar para o balé. Ela não foi a primeira a me sugerir. Tiveram outros bailarinos que Uhum. me sugeriram a dança clássica, mas eu tinha resistência. Até que a Andressa veio para mim e falou: Olha, assiste esse filme aqui, porque eu achava que balé era coisa de menina, não sei o quê, mesmo vindo de uma família de artistas, já tinha esse preconceito embutido dentro de mim no ambiente extrafamiliar, na escola, Até mesmo em pela outros falta de lugares. conhecimento, né? Que E também com nessa certeza. época você não tinha tantos meninos, você não tinha tantos rapazes no balé, né? Crianças muito menos. E eu também não tinha Sim. relação com a dança, eu não conhecia muito a dança. Uhum. E aí a Andressa foi que me deu me deu não, ela me emprestou o videocassete do Billy Elliot. Aí eu Ah, assisti Billy Elliot e falei, uau, ok, quero fazer balé, e comecei a fazer balé. Então, enfim, começou como uma grande diversão, sim, mas foi ali que eu decidi que realmente era o que eu queria fazer. Até então era algo que eu via que era legal, era o que levava o pão para dentro de casa, era algo muito incrível de acompanhar, mas não sei, o que você quer ser quando crescer? Ah, astronauta, é, bombeiro, qualquer coisa. Mas ali eu falei, ah, não, ok, é isso mesmo. eu falei de brincadeira porque, digamos assim, você naquela época você não espera de uma criança de 7 anos que tenha assim uma decisão, uma maturidade, né? Então você tem essa parte lúdica, ainda mais sendo um musical Sim, da Disney, né? Que é baseado nos desenhos, que provavelmente você devia ler as histórias em quadrinhos, ver os filmes, ver os desenhos, e aí você tem todo aquele colorido, né? Do cenário, vendo os seus colegas de trabalho todos fantasiados, e isso deve dar uma, assim, né, dar um algo a mais para você com como criança. certeza. Né? Com certeza, com certeza. E também, assim, por exemplo, o Saulo era um que brincava muito com a gente, com as crianças. E isso desde o Lemis, desde quando eu não fazia parte do elenco, quando ele fazia o Javera ainda, e ele já brincava comigo porque era uma das crianças que estavam ali. E aí depois na Bela Fera, mais ainda. Então, essa parte da brincadeira, como você colocou, era muito presente. Era muito. Eu lembro de cada coisa agora que vem na cabeça. O Ah, Nando tira sarro até hoje de quando teve uma vez que eu fechei todos os banheiros e passava por baixo das portas, deixei tudo fechado. O Nando tira sarro da minha cara até hoje com isso. o pessoal tudo achando que tinha gente nos reservados e só estava fechado. Exato, exato. Pra você ver, como eu acabei de falar, né, que eu compreendi a seriedade do trabalho e fazia uma coisa dessas. Mas é porque o que eu quero dizer com isso é que assim, eu era uma criança, então eu fazia as pirralices de criança, mas uma vez em cena e o comprometimento com a parte cênica e profissional da coisa, isso eu tinha, até porque se não tivesse, não ia durar muito ali, né? Então, Provavelmente você já tem seria isso. cortado nas primeiras. Sim. Que Né? aconteceu, inclusive. Uma Ah, curiosidade, sim. que. Não comigo. Nem lembro qual era o nome do garoto, foi na época dos Bacana. ensaios ainda. Éramos, desde o início, sempre fomos dois chips, e teve um menino que foi, logo nos ensaios, ele foi substituído, porque não estava rolando muito legal. E aí entrou o Igor Rudolph, que depois saiu para fazer o Aquaria, hoje ele é jogador, se não me engano, ele é jogador profissional de tênis de mesa, mora Aí, na China ou no Japão. E aí depois veio o terceiro, que eu não lembro qual que é o nome dele agora. Não sei o que ele tá fazendo da vida. Mas fomos total de 4 chips na produção inteira. você chegou a ficar do começo ao fim. Sim.
E você se lembra como é que foi esse processo de audição? O que que eles pediram Ah, para isso você eu não lembro. fazer? Eu Não, lembro algumas não, coisas, porque, eu lembro porque algumas você coisas, falou que eles já te conheciam, né? Então, sim. pela coisa, pelo menos, digamos assim, já sabia a sua personalidade, já sabia, né, o seu jeito para ver se encaixava com o do personagem, né? Já sabia a personalidade e assim, agora eu tô só especulando, mas uma coisa que eu acho que talvez Uhum. tenha sido levada em consideração é também que eles já conheciam o ambiente familiar. Eles já conheciam a minha mãe por causa da Laura, já conheciam a Laura. Então eles sabiam que não era uma criança que estava caindo ali de paraquedas porque era afinadinho e fofo. Sabe? Sabiam que Ou tinha. porque também os pais empurravam, né? Porque Exato, não exato, que tinha muito isso. daquilo, né? Sim. Ainda mais que, como você bem colocou, porque na época não tinha tanta criança de musical. Aliás, não tinha criança de musical. Uhum. As crianças de musicais eram as crianças que tinham acabado de fazer Lemis. Essas eram as crianças de musicais. O que se tinha eram crianças de novela. E que aí Uhum. sim a gente via muito isso que você falou de mãe empurrando e que não é uma novidade nem exclusividade nossa. Nossa, eu digo Brasil, né? Você tem Sim. inúmeros Uhum. casos disso em qualquer lugar. É. Mas eu acho que talvez isso tenha sido também um fator relevante para eles, de saber que E, era uma vontade espontânea minha. e eu lembro de ter conversado com a Laura, né? E depois de ter lido Ah, algumas Cris, matérias suas, ah, é aquilo. Vocês trocavam muito, né? Porque a Laura é um pouco mais velha do que você, né? Alguns anos, mas vocês trocavam muito essa coisa, né? Tudo bem que acho que é mais adolescente, mais adulto. Essa coisa de um passar para o outro, né? Trocar bater texto, né? Ter a sim, Laura na sua vida foi tão bom para você quanto bom para ela também essa parte do desenvolvimento do ator, né? com certeza, com certeza. E acho que primeira coisa, mais do que bater texto, porque naquela época a gente trabalhava profissionalmente, mas a gente não tinha uma maturidade cênica, né, ainda. Independente do que se possa é, opinar sobre talento ou qualquer coisa assim, faltava realmente, acho que para os dois, técnica. Então, para que a gente se ajudasse objetivamente na preparação de uma cena ou da audição, era um pouco complicado. Então, como que a gente se ajudava nos primeiros anos? Eu acho que era por uma inspiração mesmo. Por você ir lá e ver o seu irmão, ver a sua irmã em cena, trabalhando e estando feliz. Eu acho que isso motivava muito um ao outro. E depois, quando a gente ficou mais velho, que a gente foi trabalhando, Isso. trabalhando e aprendendo e desenvolvendo e tudo mais, aí sim a gente começou a se ajudar com bater texto, com Com ajudar. Até ritmo. hoje isso rola. Até hoje isso rola. É que agora faz quase um ano que eu tô viajando, então eu não tenho feito muita coisa, mas nos últimos 4, 5 anos, quando eu ia assistir coisa dela, ela me perguntava, e aí, o que que você achou? O que que você tem pra me dizer? E vice-versa, eu perguntava, mandava, vou fazer uma audição de um musical, mandava música pra ela, o que que você acha dessa escolha? A gente troca muito É, essas figurinhas. não é um conhecimento, mas mesmo a opinião de um irmão e amigo, né? Que Sim, basicamente é isso. Se você tem alguém na família, lógico, você tem sua mãe, né? Que também é cantora e professora vocal, mas, né? A sua irmã te entende, você a entende, então vocês conseguem compartilhar até mesmo essas críticas que para muitas vezes a gente vê que o outro não passa para a gente aquilo que ele está sim. sentindo, né? E vocês têm essa liberdade, vocês têm até mesmo que acho que é Mitik Orize, o Miti, MITK-OHIRO, que falou que Miticoirosa. bacana essa união fraternal. É essa união Sim. mesmo, né? De vocês dois. E com uma liberdade muito legal de falar, olha, tal coisa eu particularmente não gostei. Não, e a gente sempre reconhece, assim, que a opinião do outro não é verdade universal, tanto a minha como a dela, Sim. mas a gente fala, olha, isso eu particularmente não gostei, eu particularmente acho que seria um pouco melhor assim, tanto eu como ela, e em todos os trabalhos, isso que é o mais legal. Principalmente com teatro e com música, com cinema ou com TV fica mais difícil porque é um processo completamente diferente. Mas as músicas que ela tem gravado, ela me manda e pergunta o que eu acho. A época do Senhor das Moscas também, do Aprendiz de Feiticeiro, tudo, assim. É uma peça fundamental na minha vida.
Tem a Cris Quirino, acabou de colocar, saudade de uma bagunça de camarim, né? A Cris é maravilhosa. A Cris era a nossa camareira no Senhor das Moscas. Camareira e salva-vidas, porque a Cris era perfeita. Ela fazia chá de hibisco pra gente. E, e chá de hibisco, tinha uns drinks que ela fazia também maravilhosos. Ai, Cris, muita Bem, saudade. O Victor, o Gui é uma bela fera. O Victor tá aqui com a gente também. Victor Garbosa fez o Aprendiz de Feiticeiro. o Aprendiz de Muito Feiticeiro, que legal eu sou também. lá Muito no legal. Banco do Brasil. E vem cá, vamos quebrar um pouco essa magia do espetáculo. Aquilo dali, lógico, né? Você só tá com a cabeça para fora, você passava a peça inteira sentada enquanto você estava em cena? Ou você tinha que ficar ajoelhadinho, ou dava para ficar de pé? Você se Olha, lembra? eu me lembro muito bem. Minhas pernas também se lembram muito bem. O que eu tô em dúvida é porque eu não sei qual que é a via. Eu não sei se era uma coisa, um contrato de validade vitalícia, não sei o quê, porque a gente assinou um contrato Ah, na tá. época Então de tá. que não podia revelar segredo. Não Mas vou poder assim, não revelar. estamos revelando segredo, não é mesmo? Não, lógico. Falar qual era a posição não revela segredo. Até porque acho que todo mundo já entende que a Que é um cabeça não era espelho. descolada do corpo, que existia algum truque ali. Então, sim, eu ficava. No começo eu ficava sentado. Aliás, no começo eu ficava ajoelhado, depois eu fiquei sentado. Porque eu cresci um pouquinho durante a temporada. Aí, Então, no começo tava um pouco mais apertadinho. Mas é. e que mais que você se lembra, assim, desse... eu vou colocar, de novo, vou voltar com essa brincadeira. Com essa brincadeira teatral, com esse jogo teatral, com essa troca com seus colegas de elenco. Porque para quem não sabe, quem não se lembra, o Chip não aparecia em todas as cenas, né? Até demora muito para vocês chegarem, né? Os personagens do castelo, porque precisa contar toda a história da Bela com Gaston, a ida do pai lá para o castelo, né? Demora um pouco. Sim. Mas o que te vem à mente essa troca, esse jogo teatral que você tinha com seus colegas que eram, né, adultos enquanto você era uma criança de 7, 8 anos? Então, da parte cênica, eu lembro muito. Eu lembro muito do Beto Marden, que ele fazia o LeFou, uma cena, uma parte que eu espirrava água na cara dele, e que a gente sempre brincava muito. Com a Ana Toledo, na verdade, isso é mais quando ela fazia minha mãe, quando ela fazia a Senhora Potts, a gente brincava de lenga-la-lenga na coxinha, ela que me ensinou a brincar disso. Eu lembro muito dos aquecimentos, tanto os aquecimentos vocais quanto os aquecimentos corporais, os aquecimentos vocais lá embaixo, os aquecimentos corporais no palco. Tenho grandes e boas memórias com o Giba, técnico de som, com, com o Daniel, me ensinou a jogar gamão, com o Saulo também, brincava muito. O Cláudio não gostava muito de mim, ele não gostava muito de criança, na verdade, não só de mim, o Cláudio Cury, que fazia o Maurice, ele Ah, tá, eu não morri. gostava muito da gente. Mas o Tumura, Ah, saudoso Tumura, era sempre um amor, sempre uma, é, com todo mundo, né? Não só com a gente, mas eu lembro de criança Tomura, também, eu ele sempre... sempre brincava muito com a gente, porque era isso, a gente era criança, então a gente ficava animado, a gente queria ver aquelas tochas pegando fogo, aquelas mãos pegando fogo, aquela cabeça, a gente queria tocar naquilo. Nossa, literalmente, sabe quando tem muita. Eu fiz aniversário, eu lembro da Keila Fu, são memórias muito loucas, assim. Eu lembro da Keila Fuch cortando o bolo do meu aniversário, que a gente fez um bolo que o Cláudio Gonçalves fez o bolo com um papel de arroz com uma foto minha de chip. A Judite Camareira, que era a camareira das crianças, e sempre com balinhas. Ahn, Puta, tanta coisa, de abrir e fechar a gaveta da Andresa como. Ah, me fugiu o nome do personagem agora. a mulher lá da... Que é o armário, que é a cantora de Armário, ópera. exato. Isso. Mas a Keila Bueno também, como a A Babette. Babette, como a Babette. Isso.
Não, Então, é muita eu coisa. tava esperando você falar do Tumura, que né, ontem foi a entrevista com o Saulo. Para quem não viu, já temos de segunda-feira a entrevista com a Chiara Sasso, que fez a Bela na primeira versão. Ontem falamos com o Saulo Vasconcelos, que foi a Fera na primeira e também participou da segunda versão. Mas essa série de lives eu estou dedicando ao Marcos Tumura, né, que era nossa, um ator incrível e uma pessoa, do pouco que eu tive o contato com ele, né, era um lorde, era uma pessoa tão educada, te recebia sempre tão bem, que com certeza que se ele tivesse conosco nesse plano, né, ele seria um dos convidados para estar podendo falar do Sem Lumière, dúvida. né, que é o castiçal, né, O candelabro. o candelabro lá do castelo, né? Sem dúvida. Eu estaria com um sorriso lindo e imenso aqui com a gente. Sim. Aí você ficou esse 1 ano e meio, aí você resolveu, né, entrar nessa profissão. E aí você falou que você foi fazer dança, né? Você fez lá no estágio, lá no Cisne Negro, você conseguiu, você pôde aprimorar a sua parte de dança, né? Sim. Se É, apresentou a cor. eu Que não lembro bom. exatamente quem foi, mas eu lembro um pouco. Eu lembro dessas palavras. Eu não lembro, infelizmente, quem foi que me falou isso. Mas eu lembro de alguém me perguntando lá no teatro, lá no camarim, durante a temporada: você tá gostando de fazer? Você tá gostando disso tudo que tá acontecendo? Eu falei: sim, bastante. E me perguntaram: você quer continuar? É algo que você quer dar seguimento? Eu falei: sim. Falei: tá, então. E aí foi aí a primeira vez que me falaram: então você devia fazer balé. E eu fiquei um pouco resistente, aí teve toda aquela coisa com a Andressa. Aí eu decidi, falei: beleza, quero fazer balé. Aí a gente conseguiu, fui fazer balé no estágio e tava fazendo, eu não lembro se já tava fazendo, acho que eu já tava fazendo ginástica olímpica no Clube Pinheiros também. Só que Uhum. aí aconteceu que eu tava com muita coisa. Eu tava com escola, porque eu já tinha, na época não era ainda essa coisa de ano, era série. Então, quando eu entrei, quando a gente começou a Bela Fera, eu tava já na primeira série. Nos ensaios eu tava no pré, aí teve a primeira série e eu terminei quando eu tava na segunda série. Então eu já tinha uma rotina escolar dessas de. Acabei estudando à tarde, porque não conseguia fazer domingo, sair do teatro às 10h30 da noite, e não tinha condições de acordar às 7 da manhã no dia seguinte para ir para a escola. Mas eu tinha escola, balé, ginástica olímpica e Bela Fera. Então, minha mãe falou: olha, vamos ter que fazer algumas escolhas aí. Você precisa me falar o que que você quer. Alguma das coisas você vai ter que parar e a escola não pode ser. Eu acho que talvez eu teria dito: tá bom, vamos parar a escola. E aí eu acabei parando a Opção, ginástica, a essa não é primeira uma opção. opção. Exato. Então eu acabei parando a ginástica olímpica, continuei com o balé e foi a melhor decisão, sem a menor dúvida. E aí continuei com balé até pouco tempo atrás. Quase, assim, eu tive formação de balé clássico, mas teve quase um momento em que eu decidi ser bailarino clássico. Teve um festival em 2008 que a gente foi para Nova York, o IAGP de Nova York. Eu tinha ganho uma bolsa parcial para o Bolshoi de Connecticut, que inclusive quase ninguém sabe que existe. Todo mundo acha que é só Joinville E lá, e Rússia, mas não, existe uma filial do Bolshoi em Connecticut. Acabei não conseguindo ir por questões financeiras, né? Era bolsa parcial, então ainda assim tinha uma puta grana, mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo da notícia, eu falei: ok, eu quero ser bailarino clássico agora, que eu ganhei essa bolsa, vou ser bailarino clássico. E, enfim, não rolou. Que bom também que não rolou, porque a vida mostrou de um jeito muito interessante que não era para acontecer isso. Mas foi isso, assim, foi tudo caminhando muito em paralelo e de uma forma muito natural. As coisas, cada etapa da, da minha carreira foi acontecendo de uma forma surpreendentemente natural. Tanto quando eu comecei a fazer cinema, quando veio a TV, quando veio o teatro de prosa, foi tudo de uma forma tão orgânica, sabe? Que, sem pressão, né? nossa, Sem sem ultrapassar os pressão. palcos. Sim, sim. E assim, eu devo, com certeza, muito a Bela Fera, porque foi onde eu comecei, foi, não vou falar que foi a minha escola,
porque, não Mas foi o sei, primeiro passo, né? foi, E vem cá, foi. deixa eu perguntar para você, tirando, lógico, a dança, mas o que que o balé te ensinou? O que que o balé te trouxe de formação de caráter, formação pessoal? Olha, de formação pessoal, a primeira coisa, quebra de preconceitos. E isso foi o primeiro, porque era, como eu disse, né, eu tinha aquela visão, infelizmente, ainda predominante, de que o Uhum. balé é coisa de menininha, balé é coisa de gay, e fui aprender que balé é coisa de menininha, é coisa de gay, é coisa de homem, é coisa de hétero, é coisa de bi, é coisa de todo mundo. E, e a dança me trouxe uma disciplina que eu até então não tinha, e que a ginástica olímpica ainda não tinha sido capaz de construir em mim, uma disciplina profissional, principalmente. E, e assim, no quesito pessoal, a dança me trouxe a minha namorada maravilhosa, que foi lá onde eu a conheci, que a gente está junto agora há quase 10 anos, então esse eu tenho que quebrar, foi o maior presente que a dança me trouxe, além de inúmeras amizades e, e muita técnica, assim, é foda isso. Bom, é foda, foda pode falar, né? Porque Pode, quando se fala da questão pessoal, a, a dança trabalha o corpo e a atenção de uma forma incrível. Então, e aí isso se acaba levando para a vida. Então, por exemplo, parece bobagem, mas reflexo. Por exemplo, eu tenho excelentes reflexos porque eu desenvolvi com a dança. Eu desenvolvi uma agilidade com a dança, principalmente com o PADD, força física, que também se leva, porra, para fazer uma mudança sozinho, eu tenho condições. Por quê? Porque eu fortaleci meu corpo durante o final ali da a infância, formação do começo da seu corpo, né? pré-adolescência, com a dança. Fora toda a questão técnica, por exemplo, para marcação de palco, com se colocar no palco, iluminação, coreografias, cenas mesmo. A dança, eu acredito que todo ator deveria fazer. Inclusive, isso que é muito legal, né? Na época não era tão. Eu acho que tinham, claro, nos cursos de artes cênicas, tinham aulas de corpo e tal, mas hoje as escolas e cursos focam bastante também na formação de algum tipo de dança, né? Seja o Uhum. sapateado, seja, enfim, dança contemporânea, dança clássica. Acho fundamental pro artista. E assim, aproveitando, porque com certeza tem bastante gente que está assistindo que não é artista. Mas é isso, dancem, gente. Não só é gostoso porque você foca no que está acontecendo ali no momento, mas também faz bem pro teu corpo, faz bem pra tua cabeça. Isso libera a mente, né, também, né? É aquela Totalmente, coisa, você totalmente. aproveita e dança mesmo sem saber dançar, né? Que nem tem uma música que fala assim, Sim, dança sem saber dançar, não precisa ter uma técnica perfeita, mas dance que pelo menos você está colocando seu corpo para se movimentar, né? exatamente. Ah, a Regiane tá aqui também. É linda. Um Ó, o beijo, Rê. Vitor O Vitor perguntou, Garbosa. tem alguma coisa que você ainda queira fazer nos seus planos que você ainda não pôde realizar? Tem, tem. Tem vários desafios enquanto ator que eu gostaria de fazer. Por exemplo, um deles eu consegui me aproximar, que foi com o Senhor das Moscas. Eu fazia o Jack Merrill e o Senhor das Moscas foi uma peça. Foi dirigida pelo Zé Henrique de Paula e a Fernanda Maia. A gente fez em 2017 ali no SESI, na Avenida Paulista, em São Paulo, com um elenco lindo, inclusive a Cris, que estava aqui com a gente agora há pouco, não sei se ela ainda está com a gente, mas que era uma peça fundamental também. É, era uma peça com muita ação física, tinha muito trabalho de corpo, mas era um musical, então também tinha voz e muito texto. Então ali foi um grande desafio e isso é uma coisa que eu gostaria de encarar mais, assim. Um novo espetáculo, peça mesmo, de teatro, que exija tudo isso de novo agora, três anos depois, mas enfim, continuamente. Eu gostaria muito, muito, muito. Eu fico vendo um cara que eu admiro muito, o Christoph Waltz. Para quem não, Uhum. para quem não sabe, quem tiver assistido o Django Livre é o que faz o Caçador de Judeus, o nazista.
eu tenho uma coisa muito, eu gosto muito de línguas, eu gosto muito de aprender idiomas. E eu Ah, tenho, modéstia à parte, eu tenho uma facilidade com isso. E ele, nesse filme, me deixou de queixo caído, porque ele, nesse filme, na mesma personagem, ele fala francês, inglês, alemão e italiano. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer um personagem que fale pelo menos três, quatro línguas na mesma peça, ou no mesmo filme, ou na mesma cena, quem sabe. E uma outra coisa que eu também gostaria muito de fazer, que são trabalhos que eu admiro muito, que eu acredito que, justamente por conta da minha formação, e a isso eu devo a todas essas pessoas que eu já falei e tantas outras que eu não consegui falar, que é a questão do corpo, eu gostaria muito de fazer, de usar mais o meu corpo, mas principalmente em cinema. Eu gostaria de fazer, ou TV também, mas de fazer os meus próprios dublês, sabe? Como tem Tom Cruise que faz, Jack Chan sim. que faz, ai, eu não queria citar só homens, eu não lembro o nome da atriz, tem uma, mas enfim, falei, não lembro o nome dela. Mas como tem vários atores e atrizes que fazem os seus próprios stunts, seus próprios dublês. É verdade, Bastardos Inglórios, obrigado. Você Eu falei contribuiu Django Livre. com É porque ele o tá no Django Bastardos Livre Inglórios. também. É porque ele tá no Sim, Django Livre também. No Django Livre ele faz é o, maravilhoso. o Caçador de Recompensas. Obrigado, Vitor. Mas é isso, assim, eu queria usar o que eu sei fazer, sabe? Então, os meus dotes, as minhas facilidades. Então, se eu sou bom com línguas, eu quero usar isso. Eu sou bom com corpo, eu quero usar isso. E uma vontade muito grande que eu tenho e que eu queria ter tentado em 2009, mas eu ainda era novo e também estava fazendo A Noviça Rebelde, não tinha como fazer. Não vejo. Mas eu queria muito ter feito o Le Fou Ah, na Bela Fera. Inclusive me perguntavam, se voltasse a Bela Fera de novo, você queria fazer Fera? Você queria fazer Gaston? Eu falei, não, eu queria fazer o Le Fou. Sabe, um personagem por quê? divertido, Porque tem leve. bastante o jogo corporal, né? Tem bastante a Sim, estrutura corporal do Lefo, não é? E para você cair não é fácil, não é simplesmente não, você se joga. Você tem que fazer de um jeito que fica engraçado e que você se proteja, né? sim, isso foi uma coisa que eu gostava muito de ver. Como o Beto Marden e depois o Beto Rocha brincavam com isso. Roberto Rocha, né? Que o nome dele é Roberto E, mesmo. Como eles eram capazes de brincar com o corpo, de se jogar e tudo, e isso me animava muito e me inspirava muito também. Então, quem sabe um dia eu ainda faço o Le Fou em algum lugar, quem sabe aqui na Europa. Não sei. a última foi 2009, daqui a pouco já são 11 anos, né? Mais Daqui a uns pouco 10 volta, anos né? De ainda. repente. Quem sabe. E Gui, deixa eu perguntar uma coisa, porque eu percebo que a sua carreira, você poderia ter feito um caminho muito mais fácil, mas você escolhe realmente aquilo que você quer fazer. Você às vezes não faz coisas comerciais, você faz coisas que dá para perceber que lhe agradam porque tem alguma coisa por trás. Queria que você falasse um pouco como é que você escolhe os seus próximos passos, os seus próximos projetos, como é que você estrutura a sua carreira profissional. Primeiro eu queria falar de onde que vem isso. Eu sempre tive. Eu acho que talvez o fato de eu não ter sido filho de artistas famosos e ricos me ajudou a entender, pelo menos para mim, acho que isso não é necessariamente uma verdade que se aplique ou que deva se aplicar a todos os artistas, mas que para mim fazia muito mais sentido fazer a arte. Ok, é profissional, é um ganha-pão, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, mas não transformar a arte em mercadoria pura, sabe? Então veio daí, assim. E o que é isso, eu gosto de fazer o que me move, sabe? É, não tem muito. Eu gostaria de ter uma resposta mais complexa e longa para te dar, mas não tem muito. Então, por exemplo, em 2017, junto com o Senhor das Moscas, tá fazendo o Senhor das Moscas. Para quem já trabalhou no SESI ou tem amigos que já trabalharam em temporada no SESI, é muito confortável. É um teatro com Sim. uma ótima estrutura, com um ótimo salário. E foi um ano bom de temporada ali. E em paralelo ao Senhor das Moscas, eu fiz uma outra peça chamada Amor e Pólvora, num teatro Júlio, de arena, com o Júlio Oliveira, com direção do Marlos Silva.
E era uma peça que, assim, a gente era por bilheteria, 2 dias por semana, então era terça e quarta-feira. Às terças e quartas eu estava fazendo o Amor e Pólvora e de quinta a domingo o Senhor das Moscas. E assim, e eu digo isso sem o menor arrependimento. A gente não ganhava dinheiro com o Amor e Pólvora, e isso não me faz desgostar do Amor e Pólvora nem um pouco, porque o exercício que eu tinha ali, a troca que eu tinha com o Júlio, isso é uma coisa que eu sempre tive, era incrível. Ah, o Chicão, o lindo, amigo de infância. É, foi minha primeira peça de arena. A gente, para quem não conhece o Amor e Pólvora, era uma peça, éramos 2 atores, e era às terças e quartas, e cada dia um fazia uma das personagens. Isso era completamente novo para mim. Então, é isso, assim, eu gosto do desafio. Eu acho que eu tive, ao mesmo tempo que eu tive essa criação da não pura comercialização da arte, eu ao mesmo tempo tive o privilégio de não precisar fazer tudo que aparecia pela frente, porque eu precisava ganhar dinheiro, porque senão não ia ter dinheiro para comer, né? Então eu reconheço que ao mesmo tempo essa liberdade para poder escolher vem de um lugar de privilégio, né? De ter recursos para poder escolher. Então é isso. Mas quando começou a dar quando começou a dar certo é ótimo, porque começou a dar certo, acho que desde o do primeiro, porque eu já fiquei feliz. Eu acho que isso é dar certo, né? Dar certo Sim. não é fazer sucesso, dar certo é você conseguir sobreviver e estar feliz. Você teve uma sequência, né? Isso também. É, mas eu acho que, tipo, quando começou a deslanchar, assim, depois do filme e tudo mais, essa foi uma decisão mesmo, de fazer, já que eu posso, então escolher, vamos fazer os projetos que eu realmente acredito. Então teve filme que eu fiz de baixíssimo orçamento e teve filme com muito mais orçamento. Tanto teve o Bia 2.0, por exemplo, ou o Boni Bonita, que foram filmes bem pequenos, e teve o Divaldo, que foi da Fox. Ou até mesmo Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que apesar de ter sido um filme de baixo orçamento, já foi um filme um pouco maior, com mais recursos e tudo mais. Então é isso, eu gosto de fazer o que me movimenta. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu não tô fazendo Você, nada, né? Nesses, você nesses aproveitou últimos. para tirar esse tempo para você, né? Não Agora. é nem só para tirar esse tempo para mim, é para tirar esse tempo, acho que mais para nós, no caso, que seria o Museu e a Ariana, porque agora eu tô focando mais no que eu preciso fazer para o nosso relacionamento. Então, tava difícil tocar a carreira no Brasil e um relacionamento à distância. Ela mora na Itália, estava se formando obstetra, se formou já, agora vai trabalhar. Então, apesar de eu ter estado com um fluxo bom, ter feito filme, depois ter feito a série do Canal Brasil, que também foi muito legal, foi minha primeira série, não estava sendo mais possível conciliar. E aí o que eu gostaria de fazer, que me move mais, é o que mexe no coração. Então eu falei, ok, vamos segurar um pouquinho a carreira, daqui a pouco a gente retoma, nesse meio tempo eu vou aprendendo línguas, vou desenvolvendo novas habilidades, e depois a gente retoma. Então tá bom. Pessoal, a gente conversou com o Guilherme Lobo, que foi o Chip, né? A Chicrinha lá do musical A Bela e a Fera. Foi o início de carreira dele, né? Aos 6 anos de idade, o ensaio, 7 a 8 anos, a temporada, e que fez ele chegar a ser essa pessoa que ele é hoje, que é só um passo para os próximos, os próximos lugares que ele vai alcançar. Gui, brigadão por ter aceito. O Guilherme está... Você está em Londres ainda? Isso. Guilherme está em Londres, você já está 4 horas na nossa frente. Obrigado por ter aceito, obrigado por ter conversado conosco. E Imagina, deixo para você se despedir do pessoal. obrigado pelo convite, achei muito legal. Cris, te amo também, você é uma saudade, de coração. Eu preciso tirar mais um minutinho para falar da Cris, porque a Cris, ela recebia a gente com tanto carinho. Sabe a pessoa que não faz o trabalho só porque... Só por fazer, né? Só por fazer, e não é nem só isso, porque dá para você gostar do trabalho. Eu já passei por situação assim, por exemplo, de gostar do trabalho, mas as pessoas que estão ali não nem gostam nem desgostam. São pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas também, elas gostam ou não. A Cris, ela não só gostava do trabalho, mas ela
ela tinha um carinho com a gente, com o elenco, com todo mundo da equipe, que me faz querer falar sobre a Cris, mais um pouquinho. Linda. Mas é verdade, a Cris é um tesouro. Bom, eu queria te parabenizar também pela iniciativa, achei muito legal isso, muito legal mesmo. Quem sabe daqui 2, 3 anos a gente faça mais um desse, fechando, batendo os 20 anos de Bela e a Fera. Vou falar, ali a gente vê também onde que eu vou estar, o que que eu vou estar fazendo. Espero ter excelentes novidades até lá. E é isso. Muito obrigado mesmo. Mandar um beijo para Denise também, que entrou. Foi uma das minhas grandes inspirações. Denise Siqueira, bailarina do Cisne Negro. Uma das únicas e primeiras bailarinas que me fez literalmente chorar assistindo. Tem até hoje a sapatilha de ponta dela, que a gente pedia quando era criança. Eu fui lá, pedi, tem assinadinha, trouxe pra cá. Muita coisa eu tive que deixar no Brasil, porque não dava pra trazer 500 malas de coisa pra cá, mas a sapatilha dela eu trouxe. Assinadinha lá, com carinho, Guilherme Lobo 2005. 15 anos já que eu tenho isso. Mas é isso, obrigado, senão eu vou falando aqui, porque eu me animo, me empolgo. Mas é isso, obrigado também pra todo mundo que assistiu. Todo mundo que vai assistir, não sei se essa live fica registrada, se... A live vai ficar salva e depois, amanhã a gente já coloca no YouTube, no nosso canal do YouTube, então pode ver tanto por aqui quanto por lá pelo YouTube, que vai estar salva, bem como as outras que eu já fiz. Ah, maravilha. Então, para quem assistiu até aqui também, espero que vocês tenham curtido. Assistam as outras lives também. Vão ter outras além dessa ou essa é a última? Então, agora às 5 da tarde a gente tem Desculpa, 5 foi com você. Às 7 da noite a gente tem o Jonathan Joba, que fez o Dindom. Às 21 horas eu vou falar com uma terapeuta que vai falar sobre a influência dos contos de fada no inconsciente coletivo. Amanhã a gente conversa com Floriano Nogueira, que trabalhou na sua peça e depois foi coreógrafo residente. Rodrigo Mealari, que fez o Morrice na segunda e também fez a dublagem no filme, esse live action de 2017. E a gente termina com a Nathalie Nardini, que foi a sua diretora residente, e com o Jonas Pina, que fez uma Instasérie. Ele adaptou o conto da Bela e da Fera para Inglaterra de 1954. E é ele que faz as artes que eu utilizo no canal. Uau, que legal. O Melaré ele fez a primeira também. Ele era... ele também fez na primeira? Fez, ele era em samba na primeira. Ah, tá. Porque é aquilo que eu te disse, né? Realmente a história do nosso teatro é muito maltratada, né? Eu tive que procurar a do Chorus Line, que estava fazendo 35 anos, acho. 35 anos? Não, 40 anos. Vai fazer 40 anos. E você não tem registro nenhum, você não tem... Né? E aquilo que a gente sabe que daqui 2, 3 anos ninguém vai mais se lembrar, né? Infelizmente, quem foi Marcos Tomura, ninguém se lembra que já teve uma Chorus Line, que é uma peça super importante para o teatro musical mundial, e se você for perguntar para o pessoal mais jovem, ninguém sabe o que é essa peça, então foi um dos motivos, uma das razões que fez eu criar esse quadro para poder, pelo menos, preservar um pouco a mais da história do nosso teatro musical, né? Muito legal, muito legal. Então, para a gente refrescar um pouco mais a memória sobre o Tomura, eu queria lembrar o pessoal que ele fez o Lumière na nossa Bela Fera de 2002 e 2003, e ele também era sub da Fera, sub do Saulo, fez várias vezes a Fera, e apesar dele ser significativamente menor, mais baixo do que o Saulo, era uma fera gigantesca. Era uma fera gigantesca, crescia em cena, e vamos preservar o nome dele. Aí é lógico que a Laura quer dizer, a Laura não deve nem se lembrar, porque isso daí foi nos ensaios que ele me contou que quando ele estava fazendo um dos últimos ensaios antes de abrir, como Jean Valjean, né, que ele fez o primeiro Lemis no Brasil, ele foi para trás, aí do nada ele caiu do poço, caiu por cima dos instrumentos. O povo saiu correndo, falou assim, meu Deus do céu, o artista, um dos 2 principais, quebrou todo, acabou a peça.
Aí só sai ele levantando, dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, não, não, ele fala, minto, ele fala assim, ah, eu quebrei, eu quebrei. Aí o povo assim, meu Deus, ele quebrou os ossos. Não, eu quebrei aqui os instrumentos que eu caí aqui em cima dele. Mas do nada, ele cai, acho que 1 ou 2 dias antes de começar, de estrear a peça, e ele caiu lá no poço, se empolgou, foi para trás e caiu. Mas, nossa, imagina o que ele não devia fazer na Bela e na Fera, né? Sim, Como sim. ele era. Não, e Tomura sabia cair, porque ele era bailarino também, né? Porque Também, muita gente não sabe disso. Mas Tomura não era só um grande ator, um grande cantor, mas ele era bailarino também. Então ele soube cair. é. E aí só quebrou os instrumentos. Aí Só quebrou os ele foi instrumentos. do palco. 2 dias depois ele já estava estreando no palco e inaugurando. E você sabe, né, que pelo que eu li, a Bela e a Fera queria abrir o Teatro Abril, né? O Teatro Abril é o atual Teatro Renault. Só que como o povo ainda não sabia se, né, porque estava vindo da Argentina, né, acabou em 99 e viria para cá em 2000. Mas isso daí o Jorge Tacla que falou numa matéria. Como não sabia como que o povo brasileiro, o público brasileiro iria se comportar, então puseram primeiro o Les Miserables para depois fazer o A Bela e a Fera, né? Mas Olha, é só curiosidade de bastidores, não, mas é curiosidade da nossa legal. história É do legal, teatro porque musical. mostra que foi uma. Assim, eu não sei se talvez o contrário teria dado tão certo como foi. Talvez sim, talvez não, jamais saberemos. Mas É, deu certo. O importante é que deu certo, né? Lemis ficou um sim. bom tempo também. Veio a Bela Fera, ficou um excelente tempo. Depois a Bela Fera veio Chicago, não foi isso? Veio Chicago, não, Fantasma, não foi? Acho que foi Fantasma. Eu acho que foi Não, Chicago. Chicago, aí o Fantasma ficou 2 anos, e aí. É, Não, aí veio o Miss Saigon, Miss Saigon, deu um problema que acho que não adequou ao público brasileiro, não sei o que houve, tanto que foi. a temporada foi menor, e aí colocaram a segunda temporada do A Bela e a Fera. Que aí Foi você já estava mesmo. no Na Noviça Noviça Rebelde. Rebelde. 2000, Saigon foi 2008, eu lembro porque a gente estava fazendo o Teatro do Castelo rá também, no Abril, e a gente dividia, a gente fazia de manhã o Castelo rá durante a tarde eles desmontavam Já tudo, mudou montavam também. o Saigon. Foi um ano difícil, acho que pro Teatro Abril, porque tanto pro Saigon quanto pro Castelo rá foi difícil de público. 2008 foi um ano difícil, né, em geral. Foi, né? Mas enfim, que legal, mandar um beijo então também pro Joba, baita de um querido, Floriano. Quem mais que você falou? A Tânia. Nossa, ouvi Eu tanto larei da a Tânia Tânia na e o sexta-feira. Mialaria. Ah, que legal, muito legal, vou acompanhar aqui também. Tá bom, então. E para o pessoal que assistiu, eu queria agradecer, obrigado por estar acompanhando. Relembrando, vai estar salvo aqui no nosso IGTV, amanhã já no nosso canal do YouTube. Vocês podem ver as outros musicais que eu já fiz, Aí Vem o Dilúvio, Chorus Line, Evita, e agora a gente começando a Bela e a Fera, já tendo entrevistados a Chiara Sasso, Saulo Vasconcelos e agora o Guilherme Lou. Muito Então, legal, muito legal. é isso. Para o pessoal que assistiu, obrigado. Gui, obrigado. Fica com Obrigado Deus. eu, você também. E daqui a 1 hora a gente volta com o Jonathan Jouba falando sobre como foi fazer o Ding Dong. Legal. Um beijo, pessoal.